no texto devocional. Lucas 9, 37 ao 43. Quero lembrar os amados irmãos que no mês de maio nós vamos dar uma sequência de palestras sobre família. Seria muito importante que você já começasse a convidar o seu esposo, a esposa, o seu esposo, o esposo, a sua esposa, para na semana de maio, às quintas-feiras de maio, você se fizesse presente neste trabalho. É muito importante, é um trabalho de conscientização, um trabalho que muito vai ajudar as nossas famílias. Amém? Glória a Deus. Amados, nós temos aqui uma família, apesar de o nosso foco não ser família em si, mas nós temos aqui neste texto, no contexto você vai perceber, um pai em desespero por conta de um filho terrivelmente atormentado por demônios. E eu quero dizer à igreja, aos irmãos, que os demônios são reais, eles existem e se fazem presente em todo ou em qualquer lugar. O demônio, os demônios, ele vai ao encontro do homem, desde a influência até a possessão. São espíritos, são visíveis, invisíveis, que podem se tornar invisíveis de acordo com a permissividade de Deus, e eles estão realizando uma grande obra do mundo. E a obra dele é matar, roubar, destruir. Todas as coisas que empurram o homem para baixo, para a destruição e para as coisas que contrariam a santidade de Deus, esteja certo que está sob influência satânica. E naquela casa havia um jovem, e aquele jovem, ele era possuído por demônios. E os demônios, quando o tomavam, arrebentavam com ele em todos os aspectos, e ele caía por terra, espumando. E há quem acredite que era uma doença bem conhecida nossa, epilepsia. Normalmente, essas pessoas espumam. E isso não quer dizer que todas, ou qualquer pessoa que tenha epilepsia seja demônio. Não é isso que eu quis dizer. Eu quero dizer que às vezes o demônio se aproveita de determinado distúrbio físico ou mental para destruir vidas, famílias. Então nós precisamos ter muito cuidado e vigiar, e não pouco. Glória a Deus. Um dia o diabo pediu para se andar com Pedro, mas Jesus não permitiu. Por quê? Porque Pedro ainda não estava preparado. E é muito perigoso quando o crente não está preparado espiritualmente. Ele precisa estar preparado. Então aquele homem, cansado de tudo aquilo, e seguramente ele não conseguia resolver o problema,
nem pelo lado humano da medicina, nem também através da sua religião. Porque religião não liberta, não cura, não salva, não transforma, como obras, como sacrifícios humanos. Nada disso resolve o problema. A única fonte de solução de todo e qualquer que seja o problema, de qualquer que seja a natureza, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando a gente deposita nele a nossa confiança, certamente o problema fica resolvido. E aquele homem, ele foi à procura de Jesus a tantas da madrugada, que a Bíblia não dá exatamente o horário que ele foi. Mas quando ele chegou no Monte Tabor, eu disse no Monte Tabor, ele viu que havia muitas pessoas ali. E normalmente, onde tinha uma multidão, Jesus estava lá. Era sinal da presença do Senhor. Mas Jesus não estava. Estava apenas 9 dos seus 12 discípulos. Eu disse 9 dos seus 12 discípulos. Por quê? Porque os 3 subiram com Jesus ao monte para uma noite de oração, uma noite de vigília com sacrifício ao Senhor. Glória a Deus. Eles não estavam apenas em oração, estavam em jejum também. E eles fizeram aquele sacrifício de ir ao monte para ali falar com Deus. Porque mesmo Jesus, sendo o Filho de Deus, mas uma vez que ele se fez carne, ele despojou-se da sua glória. E despojado da sua glória, ele tornou-se um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Que foi tentado, que sofreu, que chorou, que se entristeceu, que se alegrou. Como homem, a única coisa que ele não fez foi pecar. Então aquele homem, ao chegar ali e não achar Jesus, ele procurou os discípulos de Jesus. Porque ele sabia que aqueles que andavam com Jesus, eles de Jesus receberam virtude, poder, ensino. E que o Senhor já havia passado para eles a missão que era necessário que eles fizessem. De sorte que lá em Lucas 10 e 19, Lucas 10 e 19, Jesus disse a eles: eis que eu vos dou poder. Então Jesus havia dado poder, porque para fazer esta obra evangelística, missionária, esta obra que a igreja faz na terra, não pode ser feita de qualquer maneira, sem poder, sem autoridade. Mas eles receberam a autoridade delegada do Senhor Jesus. Mas um dia difere do outro, uma situação da outra também. E naquele dia, era um dia em que o diabo estava pronto para atacar, desmoralizar o colégio apostólico de Jesus. E aquele menino era o instrumento que o diabo iria usar para provar à sociedade que Jesus era simplesmente um profeta quanto tantos outros que já haviam surgido. Foi por esta razão que o Senhor Jesus convoca para fazer jejum,
e para passar a noite em oração. Porque Deus, irmãos, Ele sempre nos avisa as coisas que está por vir. Exemplo, você está dormindo, muito cansado do trabalho. De repente, lá para a madrugada, 3, 4 horas da manhã, você se acorda e o sono vai embora, desaparece. Você estava muito cansado, mas agora o sono desapareceu. E você agora fica procurando dormir a qualquer custo. Faça isso não. É um chamado de Jesus para uma conversa pessoal, particular. É algo que está para acontecer e você vai ser o instrumento que Deus vai usar para fazer acontecer um milagre. Mas às vezes a gente se acomoda. Falta muitas vezes em nós sensibilidade espiritual. E a sensibilidade espiritual que falta em nossas vidas é a predisposição que nós não temos de buscar mais a Deus em oração, de buscar mais a Deus através da sua palavra e conhecê-lo melhor. Porque sensibilidade espiritual se adquire de joelhos e com a palavra. Amém. Então, amados irmãos, aquele moço não encontrou Jesus, mas seguramente os discípulos chegaram junto dele. Meu amigo, qual é o problema? Ele disse: o problema é o meu filho. E contou o que acontecia com ele. E certamente eu conjecturo o que eles disseram: isso não é problema, bota ele para cá, vamos orar. Crente ousado. E eles começaram a orar. E talvez você já tenha visto essas cenas. Junta 4, 5 crentes e fica sai. E nada sai. Foi exatamente o que aconteceu naquele dia. E parecia que o homem tinha alcançado o seu objetivo. Quer dizer, o homem não, o diabo. Porque na verdade o pai queria ver o filho livre, liberto, curado. Além da doença, tinha a possessão demoníaca. Mas o que aconteceu foi que nada aconteceu. E ao amanhecer daquele dia, desce Jesus do monte. Enquanto embaixo eles passavam vergonha, os 3 que estavam com Jesus, Pedro, João e Tiago, viam a manifestação da glória de Deus. Ele via o rosto de Jesus transfigurar-se. Então em cima era glória, embaixo era vergonha. Aí está o perigo de não estarmos no lugar certo, na hora certa. Quando nós saímos da vontade de Deus, há prejuízos e muitas coisas erradas, negativas acontecem. Não se esqueça disso, que você precisa se deixar ser dirigido, ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo João, no seu livro, capítulo do Evangelho do Senhor Jesus, capítulo 8, versículo 36, que revela Jesus como Filho de Deus, ele escreveu: se o Filho do Homem era uma expressão dada à pessoa de Jesus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele menino estava ali para ser curado e para ser libertado. Somente Jesus podia fazer aquilo. E nenhum daqueles que ali estavam, por uma só razão, eles estavam no local errado e na hora errada. Eles não se prepararam para aquele momento.
Mas quando Jesus Cristo desce, que vê tudo aquilo, ele chama todos de geração incrédula, de geração perversa, de geração má, e questiona: até quando eu vou estar convosco? Ele estava falando de estar no aspecto visível, porque ele continua conosco. Mas muitas pessoas da igreja hoje cristã vivem como se ele não estivesse presente na sua vida, fazendo tudo quanto não pode e não deve fazer, e fazendo, como se Jesus não estivesse ali, como se Jesus não estivesse vendo. Mas Jesus, irmãos, ele vê todas as coisas. E quando o Senhor expulsa, cura o moço, e dele expulsa os demônios, eles foram tomar satisfação com Jesus. Não está nesse texto, mas está em Mateus 17:14. Eles vão lá tomar satisfação e dizem: Jesus, por que nós não podemos expulsar? O Senhor nos ensinou, o Senhor nos deu autoridade, o Senhor ensinou, o Senhor deu autoridade. E por que não podemos? Era racional a pergunta. Porém, eles esqueceram de uma coisa: toda a promessa do Senhor, com raríssimas exceções, são condicionais. Toda promessa com raríssima exceção, é condicional. Tá certo? Aleluia. Então, Jesus disse: olha, não era um demônio, era uma casta de demônio que estava sobre esse menino. E esta casta, ela só sai com oração e com jejum. Aí eu vou completar o que não tem registro, porque se fosse colocar todos os registros do que o Senhor falou, os livros do mundo inteiro não caberia. Aí eu completo. Essa casta só sai com jejum e oração. Foi por isso, vocês lembram? Foi por isso que eu convidei vocês para jejuar comigo. E vocês não foram. E vocês não quiseram. E vocês se acomodaram. Escute, quanto jejum já proclamamos nesta igreja sede, e você foi convidado e você não veio. Por quê? Porque você sentiu que não precisava. Eles não eram diferentes de você. Eles procederam de igual modo. Mas a verdade é que aquele menino precisava ser curado e libertado. E aquele pai acreditava que Jesus podia fazê-lo. E por não encontrar Jesus, ele creu de igual modo que os discípulos de Jesus também podiam fazê-lo. E é fato. E por que não fizeram? Porque foram negligentes. Por que você não pode? Então é o tema: se o Filho vos libertar. Libertar significa tirar do cárcere, significa tirar de uma prisão, significa tirar da sujeição, significa tirar da escravidão. Glória a Deus. Significa ainda trazer a pessoa da escuridão para a luz, das trevas para a luz, tirar a pessoa do domínio de outrem, quer seja no aspecto humano, quer seja no aspecto espiritual. E o que leva a pessoa a ser encarcerado, o que leva a pessoa a ser aprisionado, o que leva a pessoa a ser escravizado ou escravizada, o que é que leva? A distância
Diga a distância que esta pessoa toma de Deus. Aí está você aqui com Deus, está aqui você com Jesus, lado a lado. Aí aparece o entretenimento, aí você aparece outro, e vai aparecendo. E quando você se apercebe, você já não tem prazer na lei do Senhor. Você já não tem desejo pelas coisas de cima. Você perde a aptidão pelo alimento celestial que é a palavra de Deus. Você dobra o joelho, mas você não tem assunto para conversar com o Senhor. Tem pessoas que não conseguem passar mais de 10 minutos conversando com Jesus, porque falta assunto. E o pior, não sente nada. E qual é o problema? Pastor, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não enganei, eu não menti, mas estou me sentindo vazio de Deus. É a distância que você está tomando, você está ocupado com tantas coisas de baixo, que está esquecendo de olhar para cima. Isso é muito sério. E é exatamente isso que lhe torna vulnerável. Veja Juízes capítulo 6. Os filhos da promessa fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O povo de Deus foi entregue. Não foi o poder e a força dos midianitas que os levaram àquela situação. Foi não. Porque você e Deus é a maioria absoluta. Glória a Deus. Mas Deus está com você. Ponto e vírgula. Enquanto você estiver com Ele, se você o deixar, Ele te deixará. Está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Então, Israel fez o que parecia mal perante o Senhor, e o Senhor entregou. Essa expressão entregou está dentro da permissividade de Deus. Em outras palavras, Deus permitiu que o inimigo prevalecesse contra o seu povo. Porque, irmãos, os nossos inimigos, não que a gente faça, mas o diabo faz e manda. Os nossos inimigos, eles não prevalecerão contra nós se o Senhor não permitir. E o Senhor só permite com um propósito. E não é um propósito ruim, é bom. Tanto que o salmista disse: foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus estatutos. Glória a Deus. Então, 7 anos, versículo 2 de Juízes 6, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram Israel, para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações.
Vamos entender isso aí. Foi o que eles fizeram. Deixaram o conforto da sua casa. Eles saíram da zona de conforto. Ora, quantas vezes a gente não quer se sacrificar para vir para o culto por causa dessa zona de conforto? Ah, é melhor estar em casa, no meu belo sofá, na minha rede, na varanda, tomando suco, e isso e mais aquilo. E não se sacrifica nem para vir para a casa de Deus. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Mas entristece mesmo. Aí Deus, por amor a nós, para que a gente não se perca, Ele permite o mal. E é exatamente através de uma situação adversa e através de um inimigo cruel que nos obriga a vir para a igreja. Eu lembro-me que há anos atrás, mais de 30 anos atrás, eu era diácono e as irmãs do ciclo de oração, as dirigentes brigaram e o pastor me chamou. Eu já tinha tempo integral na igreja e disse: a partir de hoje você vai ser o dirigente do ciclo de oração, até resolver o problema dessas mulheres. E eu fui dirigente do ciclo de oração. Glória a Deus. E a igreja lotou por conta dos problemas que estavam acontecendo na vida das pessoas. E nós começamos a fazer propósito de oração por aqueles pedidos que chegavam. E Jesus começou a resolver. E eu comecei a ficar alegre, porque eu digo: ora, esses problemas sendo resolvidos, esses milagres acontecendo, isso aqui não vai caber ninguém. Não, começou a diminuir o número de pessoas. E eu fiquei sem entender. Mas depois eu orando, o Senhor falou comigo e disse: meu servo, é porque elas não precisam mais. O problema que elas tinham já foi resolvido. Você já pensou? E pense se não é assim, que quando estamos muito bem, sim, Senhor, a gente não tem nenhuma preocupação em vir jejuar, em vir. Não me respondam, não, nem levante a mão, nem faça nenhum sinal, para ninguém lhe censurar. Mas aqui para nós, no mês, quantas vezes você faz jejum? Não diga ninguém não, só com você e Deus. Ah, pastor, não posso não, porque eu tenho um problema estomacal. Ah, pastor, não posso não, que eu dá calafrio e me dá dor de cabeça. Aí vai para o médico diz: olha, está ruim aí a coisa, você vai ter que fazer uma cirurgia. E para essa cirurgia ele prescreve lá um trem, esqueci o nome, que você... Não, é um comprimido de lactopulga. Aí você toma e vai passar 48 horas sem comer. Diga para o médico: ah, doutor, não dá não, porque eu dou calafrio. Você não diz para Jesus, como se Jesus fosse bobo. Glória a Deus. Não porque eu sou diabético. Conversa, irmão. É não. Aí o salmista diz: foi bom você ter sido afligido, senão eu não tinha tomado uma posição. Então Israel agora estava sobre o domínio, escravo, derrotado pelos midianitas. Eles deixaram o conforto da sua casa, a zona de conforto, eles saíram, eles foram morar onde? Versículo 2, ele foi morar nas covas, nas cavernas, nas fortificações. Eles saíram da sua zona de conforto. Aí eu pergunto: seria necessário que Deus nos tirasse da zona de conforto que temos hoje? Glória a Deus, para que a gente tome uma atitude de servir a Deus como precisamos servir? Quantos não vêm para a escola bíblica dominical para ir para o lazer dia de domingo? Não, domingo não. Domingo é dia de ir para a praia. Não, domingo é o dia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Então, versículo 3: cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os dos orientes, subiam contra eles e se acampava e destruía os produtos da terra, destruía tudo, matavam as ovelhas, roubavam os bois, os jumentos, e cada vez mais Israel empobrecia. Amém. E a Bíblia diz no versículo 6 que Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Versículo 7: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse, escute, diga comigo, a história foi fraco, diga, a história começou a mudar quando eles clamaram. Tem um versículo na Bíblia que a gente cita, eu acho que é até um pouquinho mais da conta. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E por que a gente não ora, se a gente sabe que pode muito? Duas situações. A primeira é que não acreditamos que somos justos. E a segunda é porque não acreditamos que ela pode, que ela resolve. Só tem dois caminhos. Então eles clamaram. E olha que eles fizeram o mal que parecia aos olhos do Senhor, parecia bom aos olhos do Senhor. Eles clamaram. E quando eles clamou, Deus ouviu. E não só ouviu, Deus atendeu. E o que foi que Deus fez? Levantou um profeta, e o profeta disse, versículo 8: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, vos tirei da casa da servidão, vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo, vocês são ingratos. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Vocês se esqueceram de tudo quanto eu fiz por vocês. Quantas vezes ou quantas coisas Deus já fez em sua vida? E às vezes por conta de uma cara feia, você bate o pé e diz, não fico mais aqui. Uma cara feia. Aleluia. E o profeta traz a mensagem do coração de Deus para ele. E disse, o profeta falando no nome do Senhor, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não deste o quê? Não deste o quê? Problema é que vocês não deram ouvidos à minha voz. O problema é que vocês não acreditaram no que eu falei para vocês através dos santos profetas. O problema de vocês é ingratidão. O problema de vocês é porque vocês não estão acreditando naquilo que eu estou fazendo no meio de vocês. E agora Israel oprimido pelos midianitas durante 7 anos. Glória a Deus. Em João capítulo 8, 34, disse Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Pastor, eu não queria pecar. Queria não. Como assim, pastor? Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: o pecado, ele não terá domínio sobre vós. Por que não? Porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Ninguém está em pé agora e amanhã que está no chão, caiu. Não, irmão, foi assim não. A pessoa, usar uma linguagem figurada, a pessoa cai em câmara lenta. Uma mentirinha aqui, outra ali, um enganozinho aqui, fraco aqui, outro ali, aí vai. Daqui a pouco, o crente está tão natural, que não sente mais o pecado. Tem uma doença terrível, que ela paralisa a circulação, que depois ela vira gangrena, né, que sai matando o corpo. Trombose também, mas trombose ainda é leve. Você sente a perna, você não sente o órgão no seu corpo. Se der na perna, por exemplo, aí a perna fica como quem morrendo. Ela adormece e termina. Pode beliscar a perna de uma pessoa com essa doença que não está sentindo nada. Assim também é o pecado. Glória a Deus. É pior que a gangrena. Vai matando o corpo lentamente até chegar à reta final. Mas vamos ver o Salmo 147, versículo 7. Glória a Deus. A parte B. O Senhor liberta os encarcerados. Então libertar, glória a Deus, significa livrar do mal, significa salvar. Aleluia. Isaías 61 e 1, tem ali na minha frente, ajuda-me aí. O que Isaías profetizou no versículo 1 do capítulo 61. Ele disse: o Espírito, bora igreja, bem forte, o Espírito do Senhor me ungiu. Jesus disse, lá em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu, porque me ungiu, para, o Espírito está sobre mim, o Espírito está sobre você. Deixa eu dizer outra vez, o Espírito Santo está sobre você. Deixa eu dizer de novo, o Espírito Santo está sobre você, está sobre você, está sobre você, você, o Espírito Santo está sobre você. Só não se esqueça de uma coisa, Ele está para alguma coisa. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para... Você já parou para pensar nisso? Glória a Deus. Aí Jesus disse: para pregar boas novas aos quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, para proclamar liberdade aos algemados. Então, para isso o Espírito Santo está. Então, somente um crente liberto, somente um crente livre, somente um crente, meus amados irmãos, que não esteja embaraçado com as coisas desta vida, ele tem autoridade e liberdade de fazer aquilo que Deus quer fazer através dele. Escute, tudo que Deus quer fazer aqui na terra. Vamos
Vamos trazer para nós outros nesta noite. Tudo quanto Deus quer fazer na cidade do Rio Largo. Eu disse o quê? Bata assim no peito. Diga, Ele quer fazer através de mim. Não precisa mandar anjos. Tem você. Não precisa importar 5 estrelas de estado nenhum. Ele tem você. E Ele nos dá aulas e mais aulas a olhos nus. Quantas vezes investimos em congressos e grandes festas e vem bons pregadores e prega do céu mudar de cor e não vem uma alma. E esta semana eu abri o WhatsApp. Aí os irmãos nas congregações, pastor, aqui foi 7 almas. O outro, pastor, aqui foi 5 almas. Me dá vontade de ligar e perguntar, foi o filho do Billy Graham que esteve aí pregando? Não, irmão, foi a irmãzinha que chama Bríbia. É um nome tão difícil que eu até tenho dificuldade. É Bríbia, né? Bríbia. Irmãos, foi ela que pregou. Por quê? 7 almas. Porque o Espírito Santo estava sobre a vida dela. Porque o Espírito Santo estava sobre a vida dela. De que é que o Filho quer libertar? Gálatas 5:1. Ele quer libertar para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Outra vez, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele te libertou para você ser livre e não queira outra vez voltar ao jugo da escravidão. Jesus te libertou da prisão do pecado. E agora o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Aleluia! Nós essa semana falamos sobre a mulher adúltera. Glória a Deus que a religião queria apagar, matá-la, mas Jesus queria perdoá-la. E perguntou por aqueles que queriam matá-la. Ela disse, eu não sei, foram embora. Ele disse, nem eu te condeno, agora vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Glória a Deus. Ele nos libertou para você sair do cativeiro da condenação. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está escrito, Romanos 8:1, nenhuma é nenhuma mesmo, não há. Para quem está em Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus, não há condenação para você. Pode falar mal, pode criticar, pode te condenar, mas se Deus não condena você, você está livre, está caminhando para o céu, está indo, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Se o Filho vos libertar, disse o Senhor, verdadeiramente sereis livres. Livre da escravidão da vida sem Deus. Viver, eu disse, viver. Viver sem Cristo não é muito difícil. Tem tanta gente vivendo sem Cristo. E olha, aparentemente uma vida excelente. Mas o problema não é viver sem Cristo. Eu disse, o problema não é viver sem Cristo. O problema é morrer sem Cristo. Aleluia. Aleluia. Como Cristo quer libertar o homem, como Cristo quer libertar o crente. Pastor, agora eu não entendi, agora formou uma confusão.
Quando a gente fala o homem, libertar o homem, a gente pensa o homem no pecado. E agora o Senhor falou libertar o crente, porque nem todos os crentes são libertos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A moeda estava perdida dentro de casa. A ovelha estava longe, perto. O filho estava longe, mas a moeda estava perdida dentro de casa. E por que a moeda estava perdida dentro de casa? Porque a casa estava suja. Aleluia. Aleluia. Porque a casa estava escura. Porque a casa não havia sido varrida. E quando fala em varrer a casa, se fala em doutrina. Não adianta ser igreja, porque a igreja sem doutrina é um mero lugar de encontro entre pessoas. Tem que ter doutrina. Doutrina sã, doutrina bíblica, doutrina de Deus, não de homens. Glória, aleluia. Glória a Deus. Como pode o Filho libertar? Pela verdade da sua palavra. João 5:24. Como o Filho pode nos libertar? Pela autoridade do seu sangue. 1 João 1:7. Se andarmos na luz, como na luz Deus está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Quando sanda aleluia. Como o Filho pode te libertar? Pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Está escrito: para o Senhor, aleluia. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aonde o Espírito está, há liberdade. Glória a Deus. Glória, aleluia. Aleluia. Mas a pergunta que não deixa calar é: para que o Filho quer nos libertar? Primeiro, para que possamos conhecer a Deus como Ele é. Jesus Cristo disse aos fariseus e aos saduceus que nem cria em anjos nem ressurreição. Respondeu-lhe Jesus: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Precisamos desta liberdade para seguir a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, ninguém pode seguir a Jesus sem conhecê-lo, sem saber do caminho. Aleluia. E também para dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos concluir. Irmãos, eu estou assim, correndo por conta da hora. Como você pode provar que estar livre? Pela nossa adoração, pelo nosso louvor. O nosso louvor, cantado aqui na terra, tem ressonância lá no céu. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, a apreensão era muito grande porque Faraó estava no encalço. Mas a Bíblia diz que o que está em nós é maior. Não importa o exército que queira te destruir, mas o Deus que está com você é maior do que o exército que quer te destruir. E a palavra de Deus diz que quando eles chegaram do outro lado, ainda apreensivo, porque o exército de Faraó estava no encalço,
e eles podiam todos ser mortos ali mesmo. Mas aí o mar fechou. E quando o mar fechou, morreram todos afogados ali por onde eles passaram a pé enxuto. E quando chegou do outro lado, Êxodo 15, 20 a 21, Miriam com seu tamborim, as mulheres louvaram a Deus, cantaram a Deus, adoraram a Deus, fizeram a grande festa. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aquele louvor contagiou todo Israel. Quando nós louvamos para Deus, o nosso louvor contagia toda a congregação dos justos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nossos direitos são de pessoas livres. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que ele vos chamou, não para vos submeter outra vez a nenhum jugo de escravidão. Nossa fé é a fé daqueles que atuam na liberdade do Espírito Santo. João 4:4, filhinhos, vocês são de Deus. Quem é de Deus aqui, levante a mão. Filhinhos, vocês são de Deus, e vencer os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aqueles que estão no mundo. Glória a Deus. 1 João 5:4, porque todos os que são nascidos de Deus vencem o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, irmãos?